Podemos iniciar? A palavra é sua, Mauro. Vamos lá? Então aproveita, Fico, né, que você está aí online e faça uma pequena abertura. Vamos lá. Meus caros, boa noite. Hoje, nós estamos no dia 13 de julho de 2022, um dia memorável, por estarmos juntos, mais uma vez, mas principalmente por termos num único evento o Dr. Mauro Antônio Rocha, o Dr. Marcos Prado, o Dr. César Peguini e o Dr. Mark Stalder. Não preciso nem dizer que são 4 figuras super importantes, relevantes, protagonistas do mercado imobiliário, do direito notarial registral. Cada um na sua visão desse projeto de lei que trata das garantias. É um tema super relevante que envolve o mercado financeiro, o mercado imobiliário e os cartórios. E a Academia Nacional de Direito Notarial Registral tem o prazer, né, e a sorte de contar com essas figuras maravilhosas, as quais eu posso chamá-las de amigos, né? Pessoas bondosas, pessoas que não têm limite para compartilhar o conhecimento. Então, damos início a esse ciclo de palestras com as opiniões do Dr. Mauro Antônio Rocha, advogado especializado na área notarial registral, autor do livro Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, o Dr. Marcos Prado, advogado também, especialista em direito notarial registral, autor de vários livros em coautoria, o Dr. César Peguini, pós-doutor na Itália, um sujeito muito acadêmico, autor do livro Condomínio Edilício, já está na 2ª edição. Quem não tiver esse livro tem que comprar para poder tratar dos assuntos. Hoje saiu uma lei, né, Cezinha, que alterou lá o artigo 1351. Tem que ter o livro do professor César. E o Dr. Mark Stalder, também advogado lá do Demarest, o Dr. Marcos Prado do SESCOM, uma pessoa atuante, mestre em Direito pela Universidade de Chicago, salvo engano, né, Mark? Suou muito para conseguir isso daí, né? Soa demais. Então, temos aqui um dia memorável. Muito obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho de vocês, e vamos tocar esse evento com brilhantismo, que eu sei que em breve teremos um curso de alienação fiduciária de bem imóvel, que será objeto também do dia de hoje, desse debate. Passo a palavra imediatamente ao vice-presidente da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, Dr. Mauro Antônio Rocha, para que ele faça as suas considerações iniciais e presida o evento. Vai lá, Maurão, está contigo agora. Okay. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, doutor Marcos Kikunaga. A ideia de promover esse ciclo de palestras com relação ao projeto de lei 4188 de 2021 tem por objetivo trazer aos nossos associados, né, e trazer àqueles que nos acompanham aí nas redes sociais um entendimento prévio, né, das alterações que serão introduzidas na lei de alienação fiduciária de bem imóvel, na própria lei das hipotecas, né, no Código Civil, na lei 13.461, da criação de 2 entes aí bastante importantes para o mercado de garantias, que são o gestor de garantias, né? E, do outro lado, o agente de garantias. Tá? Então, a intenção é o quê? Que os nossos associados e seguidores, eles tenham, quando da promulgação da lei, efetiva da lei, um conhecimento já bastante profundo em relação ao que de mudança no mercado aí de garantias, notadamente a garantia fiduciária. Tá? Nós dividimos
esse ciclo em 2 palestras, né? Ou em uma sequência de palestras por dia. Hoje nós falaremos sobre a gestão de garantias, falaremos preferencialmente do serviço de gestão especializada de garantias, e falaremos do agente de garantia, tá? Como do que se tratam essas duas entidades, né? Como eles funcionarão, e para que é que eles servirão dentro de toda a operacionalidade das contratações. Tá? Amanhã nos dedicaremos mais efetivamente à alienação fiduciária de bem imóvel, das alterações que foram propostas, foram aprovadas pela Câmara e estão hoje sendo analisadas no Senado Federal para revisão e aprovação e posterior promulgação da lei. Ok? De início, então, né, para fazer um introito aí, para que o Mark e o Marcos Prado possam iniciar suas considerações, me parece que tanto o Serviço de Gestão Especializada de Garantia quanto o agente de garantias vieram no sentido de facilitar a operacionalização dos contratos e das garantias pelas instituições financeiras. Não é? Assim, nós temos o Serviço de Gestão de Garantia, que trabalha na pré-contratação, não é? E temos o agente de garantia, que trabalha na pós-contratação. É? Ambos assumirão responsabilidades e atividades que eram até hoje, que são até hoje, das entidades financeiras. As entidades financeiras, evidentemente, elas não se conformam, não se dão bem com a realização dessas atividades que não são a atividade fim do setor bancário, do setor de finanças, tá? Que é o quê? Captar e aplicar dinheiro. Não é ficar administrando contratos, administrando imóveis que são ali retomados, têm que ser vendidos e tal, aquela coisa toda, que é extremamente complexa, extremamente trabalhosa. Então, o que ela faz? Ela prefere, então, de alguma forma, transferir essas atividades para terceiros. O problema, no meu modo de ver, nós vamos discutir isso durante esse encontro, é que toda vez que se pretende abrir mão de algum negócio e criar novas entidades, não é, para administrar partes desse contrato, você encarece o negócio. Não é? E quem paga por isso? Quem paga por isso é sempre o devedor fiduciante. Certo? Qualquer despesa que você tenha num contrato de alienação fiduciária, essa despesa, essas custas são pagas pelo fiduciante. Então, os bancos estão abrindo mão de responsabilidade, abrindo mão de atividades, transferindo para terceiros mediante remuneração, e essa remuneração integrará, evidentemente, o custo do financiamento, seja através de aumento de taxa de juros, seja através da cobrança de tarifas bancárias, ok? Tá? Fora isso, acho que não tem problema nenhum o banco transferir para terceiros suas atividades e se preocupar com aquilo que lhe traz maior rentabilidade. Tá? Feito esse introito, eu não sei quem é que vai começar, por favor, fiquem à vontade, pode ser o Marcos, pode ser o Marcos Prado, estejam à disposição. Eu e o doutor César Peguini estaremos aqui acompanhando e, na medida em que houver a necessidade ou que houver de interesse, a gente pede a licença e vamos expor aí o nosso entendimento para comentar aí algum debate. Perfeito. Eu posso, se vocês me permitirem, eu começo aqui, porque eu acho que a tarefa é muito difícil. E muito difícil porque acho que a ideia aqui é a partir do texto do PL, do projeto de lei, e esse texto final, obviamente, ele pode ser modificado, ele pode até não virar nada, né? Convenhamos. Mas, a partir disso, a gente extrair os conceitos e conduzir essa conversa para a gente ver o que a gente está caminhando
E qual é a diferença drástica do legislador de hoje? E isso, na minha opinião, obviamente, mas assim, uma diferença muito grande do legislador de hoje para o legislador de 20, 30, de 50 anos atrás. E me parece ser uma falta não uma falta, mas uma necessidade casuística, ou seja, uma falta de visão do sistema como um todo. Porque tudo que o Mauro levantou na fala dele, e como sempre, com muita precisão, ele conseguiu, pô, apontar, sei lá, talvez uma dúzia de pontos relevantíssimos a respeito do assunto. Mas são pontos que, bem ou mal, eles já existem. Ou seja, para que o banco vai querer ter transferir essa questão, os serviços de gestão de garantia para um terceiro? Eu acho que o Mauro resumiu bem a situação. Por quê? Porque o banco não vai pagar por isso. Isso vai ser uma conta que vai ser passada para o credor. Mas vocês já viram a figura do gestor de garantias no Brasil? Eu já, muitas vezes. Muitas vezes. Onde eu tenho um grupo numa estrutura que razoável, assim, que normalmente envolve quantias grandes, mas uma estrutura onde eu tenho uma diversidade de credores, ou um grande credor, e assim, e o devedor, ou os vários devedores, com vários bens ali que garantem a operação, etc. Um resumo muito simplificado que eu estou fazendo, mas as partes elegem alguém como gestor dessa garantia. Ou seja, quem que tem o poder de constituir o devedor em mora, se assim for o caso? Ah, é o gestor. Quem que tem o poder de ir lá no registro de imóveis ou no qualquer que seja o lugar onde está registrada a garantia, de iniciar a execução? Quem que tem a obrigação de responder ao credor do que ele está fazendo? Porque se imagina que o devedor não paga, o gestor não faz nada, e isso gera um prejuízo para o credor. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, e fugindo propositalmente da figura jurídica disso, lembra vocês de alguma figura jurídica? Minimamente um mandato. Já não existe isso no Brasil? Porque se a Caixa Econômica Federal quiser falar assim, Mark, você vai gerir todas as minhas garantias, eu falo assim, beleza, lascou, não dou conta. Imagina, bilhões de contratos pelo Brasil inteiro, tá louco? Vai fazer um péssimo negócio. Ah, não, mas, pô, é a marca e gestão de garantias, é uma empresa, pô, treinada, tem a galera fazendo, e inteligência artificial trabalhando e tal. Por que não? Porque muito provavelmente eu vou cobrar da Caixa, não tenho como cobrar isso de todos os credores. Mas por que eu estou falando disso? Porque me parece que existe, assim, uma figura, que toda iniciativa de legislação, toda iniciativa legislativa, ela tem aí um grau meio perigoso, que vai titubeando e muitas vezes não se encaixa de forma adequada, de novo, pelo menos na minha visão, na questão na questão do sistema posto, do que existe hoje. Porque, assim, vamos lá, se a gente, começando do PL, e aqui já para passar a palavra para o Marcos, falando do Serviço de Gestão Especializada de Garantias, ele fala lá, facilita a constituição, a utilização e a gestão das garantias, o compartilhamento de garantias e tudo mais. Ou seja, e aí ele fala, né, será realizada por pessoa jurídica, direito privado, que atuarão com as instituições gestoras como as instituições gestoras de garantia, e elas deverão realizar as seguintes atividades. Aí ele elenca lá a gestão administrativa, constituição de mora, registro, pleito de execução, gerenciamento de risco, manutenção e controle, avaliação das garantias reais e pessoais. É muita coisa, porque hoje é o seguinte, imaginando a boa e velha hipoteca que funciona maravilhosamente bem em muitos casos. Eu tenho lá a dívida e o meu credor, o meu devedor, ele oferece um bem hipoteca. Pô, o bem dele vale 50 vezes mais do que o dinheiro que está tomando. Ótimo. E se o Marcos Prado vai lá e quer fazer mais uma operação de crédito com esse cara, que com a minha garantia, o bem dele continua valendo 25 vezes mais do que precisa. Pô, existem meios hoje para se fazer isso.
mas aí seria uma questão da gestão das garantias, uma atribuição dessa figura da instituição gestora de garantia. E aí eu pergunto, pô, mas se eu tenho alguém que vai fazer a gestão da garantia, se eu tenho alguém que vai fazer a gestão, muito provavelmente, pelo que eu entendo aqui, a gestão dos contratos, a gestão de toda a operação, né, vamos falar assim, acho que a administração desse contrato da garantia até o final e tudo mais, eventualmente eu posso dizer o seguinte, pô, mas a Caixa já faz isso sozinha. Só para usar um exemplo, porque quando operações, o próprio credor faz isso, ou o credor nomeia alguém que faça, porque o credor, eventualmente, ele produz sabão, ele não tem ninguém para fazer esse tipo de gestão. Então ele contrata um escritório que vai fazer esse tipo de gestão, contrata um gestor. E aí que se insere esse tipo de situação, porque outra, né, para avaliação, a garantia é boa para o credor dentro dos padrões de risco, dentro dos padrões de tolerância, vamos dizer assim, desse credor. Ou seja, não, aqui comigo só funciona 180% a mais do valor da dívida, um bem imóvel, e aí que eu vou me cercar de todos aqueles cuidados para não cair em discussão de bem de família, etc. e tudo mais, pensando em pessoa física como garantidora, ou como devedora, ou como um terceiro garantidor. Ou não, fala, não, eu cobro mais barato, ou perdão, eu cobro mais caro. Por quê? Porque eu aceito alguma coisa menor como garantia. O meu risco, eventualmente, sob esse único ponto de vista, ele seria maior, mas funciona do mesmo jeito. Agora, uma instituição que faça esse tipo de gestão, que preste esse serviço, me parece que falta muito pouquinho para que ela controle a disponibilidade do bem também. Porque se eu estou falando agora, pensando aqui alto com vocês e tomando a liberdade de falar alguma asneira, mas se eu penso num sistema onde a gente está entrando, caminhando a passos largos para um sistema de registro eletrônico, onde aí sim eu vou ter o princípio da concentração da matrícula de forma eficiente. E não é porque não está na matrícula, não é oponível a terceiros. Não, é porque tudo vai estar na matrícula, automaticamente. Ou seja, você distribui uma reclamação trabalhista, ela vai para a matrícula imediatamente. Não é, pede para averbar, e daí o cartório do terceiro ofício lá do Rio fala assim, não, você não é interessado porque você não é proprietário. Eu falo, sim, filho, eu sou credor. Não, não, mas eu não posso nem te dar uma certidão porque a LGPD não me permite. Sabe, não, isso vai acontecer automaticamente. Nesse contexto, falta muito pouco para eu não precisar mais do registro. Basta a lei dizer que, eventualmente, para garantia, basta o gestor de garantia assumir essa responsabilidade, ou ele, como gestor de garantia, deter a propriedade desse bem, ainda que em caráter fiduciário, porque ele, como gestor de garantia, ele sabe que vale 10. Então, ele entrega o imóvel em garantia para o Marcos Prado por uma dívida de 1, para o Dr. Maurício Martins por uma dívida de 2, para o Dr. Mauro Rocha por uma dívida de 2 e faz isso sozinho. Entendeu? Talvez seja essa provocação que eu queria fazer logo no começo, porque talvez acho que para a gente entender um pouquinho o que o PL pode significar no futuro, né? Marcos, por favor, eu já falei demais e peço desculpas. Excelente introdução aí, crítica e reflexiva aí para todos, né? Boa noite, é um prazer aqui conversar entre amigos aqui, queridos, e que eu admiro bastante profissionalmente. Eu acho que é importante a gente, inicialmente, resgatar o histórico desse projeto de lei. Isso nasceu através de uma iniciativa do Ministério da Economia, né, que chamou entidades representativas do setor de crédito do país, do sistema financeiro, do mercado privado, associações, né, então, falando de FEBRABAN, falando de entidades de crédito imobiliário, advogados do setor, que atuam tanto com crédito imobiliário como no próprio setor imobiliário, como uma tentativa de buscar um aprimoramento da legislação para facilitar o acesso ao crédito e a objetivo inicial é o contrário até da premissa que o Mauro está visualizando aí de aplicação da lei,
que é o aumento do custo da transação. Na verdade, a premissa dos economistas do Ministério da Economia foi: nós precisamos reduzir o custo de transação no país, na ponta, para quem toma o crédito. Essa proposta e aí explico qual foi o racional do governo, e daí houve, né, um ano de discussão nesse grupo que foi chamado de MK, que resultou, então, num texto de projeto de lei, que foi uma proposta do Executivo, formatada no Ministério da Economia com a contribuição de todas essas entidades. Então, não teve, nessa proposta inicial, uma participação do Legislativo. Depois, na fase de tramitação na Câmara dos Deputados, né, existiu aí alguma tentativa de emenda, mas o texto acabou, né, até o momento, passando, de certa maneira, incólume, apesar de esforços aí de melhorias, de emendas, enfim, mas ainda está em tramitação legislativa, né, no Senado, enfim. Então, acho que vale muito a ressalva de que o que nós estamos conversando hoje aqui, talvez a gente tenha que atualizar daqui a alguns meses, ou até ignorar, porque o PL pode não ser aprovado, né? Nós estamos aí na fase final de uma legislatura, temos eleições daqui a alguns meses, então, assim, existem indícios que isso possa acontecer. Por quê, Mauro? Ao contrário do que você colocou, a proposta das centrais de garantia ou do IGG não veio dos bancos, veio do governo, veio do Ministério da Economia. Na verdade, eu já ouvi manifestação de vários bancos de varejo aí em eventos do setor imobiliário contrários à ideia da central de garantias. Por quê? Eles entendem que isso tira atribuição e autonomia da própria instituição financeira concedente do crédito. Mas qual foi a ideia do governo? Hoje, o tomador do crédito, seja pessoa física ou jurídica, seja no crédito habitacional ou corporativo, empresarial, ele tem que, quando ele vai tomar o crédito, ele tem que percorrer, né, diversas instituições financeiras, né, e achar aquela que ele consiga a taxa mais barata, tal. E no processo de contratação do crédito, existem todos os custos de transação, avaliação do imóvel, né, certidões, análise de crédito, tudo isso. E se ele faz isso em várias entidades, ele tem esse custo replicado. Se ele precisa tomar mais de um crédito, ele tem esse custo multiplicado pela quantidade de vezes que ele vai tomar o crédito. A ideia do governo é: vamos fazer isso uma única vez. Você tomador do crédito, devedor, vai à central de garantia, faz isso uma única vez, oferece o seu patrimônio imobiliário, é feita uma avaliação uma única vez, apresenta todas as certidões uma única vez, e a partir disso, as instituições financeiras passam a ser obrigadas a aceitar aquela análise de crédito que foi feita originalmente pela central de garantia e aquela avaliação imobiliária. E o controle de disponibilidade do patrimônio disponível para a oferta em garantia, o quanto que ele pode tomar de crédito e tudo, é feito pela central. E o banco teria que, então, simplesmente aceitar, conceder o crédito e ficar vinculado à central. Então, isso tiraria, de certa maneira, atribuições dos bancos. E repito, ouvi publicamente manifestações dos principais bancos de varejo do país, dos privados aí, Santander, Bradesco, Itaú, e dos públicos aí, Caixa e Banco do Brasil, ressalvas a essa ideia do governo de criação do IGG. E isso me parece que é um gargalo, inclusive, na tramitação legislativa para aprovação desse projeto. Muito bem, então, colocada aqui a ideia, a gente pode depois percorrer até os artigos e fazer comentários críticos aqui, debates, porque o IGG mesmo são 9 artigos lá no PL, que eu compartilhei até no chat aqui, o texto que está hoje em discussão no Legislativo, e depois a criação do agente de garantia é um único artigo lá, que é uma alteração no Código Civil, né? E aqui o IGG é a criação dessa própria lei, que é o agente de garantia, a criação do artigo 854-A do Código Civil. Como o Mark falou, o agente de garantia, embora já exista hoje instrumentais aí para a gente formalizar, eu também aqui no meu escritório, como a gente representa muitas vezes credores internacionais, há determinadas operações de crédito internacional em que o credor não é identificado. Ele é
outras vezes ele é pulverizado. Por exemplo, emissão de alguns títulos de crédito. Por exemplo, o bonde europeu. Né? Você não tem um credor que é titular desses títulos no mercado. São títulos que circulam no mercado de capital europeu diariamente. Então, você teria dificuldade de formalizar, por exemplo, uma escritura de hipoteca, um contrato de alienação fiduciária de um imóvel no Brasil, de uma empresa que quer tomar esse crédito internacional lá fora e dar um imóvel no Brasil em garantia, justamente pela falta de identidade desse credor figurar como credor hipotecário ou fiduciário. Então, lá fora, a gente sabe, né, direito anglo-saxão, enfim, existe a figura do trustee, né, que, de certa maneira, é o que foi a ideia também do governo, Poder Executivo, de importar, Ministério da Economia, de importar para a realidade brasileira. Ora, por quê? Porque na figura do mandato, que o Mark lembrou bem, eu tenho um procurador, né, um mandatário, agindo em nome do mandante, né? Então, contratando negócios jurídicos em nome de um terceiro. Aqui não, aqui o agente de garantia ele vai comparecer contratando em nome próprio. Está previsto lá, a gente pode ver, a garantia vai ser formalizada em nome dele. E ele tem um contrato de prestação de serviço com o credor final, né, o beneficiário final daquela operação de crédito, não importa qual, aí, né, porque N operações de crédito existem no mercado de capitais brasileiro ou internacional. E aí ele vai prestar contas. Então, se ele tiver, ele vai discutir a garantia em nome próprio, vai fazer os leilões. Se ele conseguir um valor aí de arrematação do imóvel em leilões, enfim, ele vai pagar, vai prestar contas, te descontar a taxa de administração dele, a remuneração dele, e vai pagar. Se ele não conseguir, ele vai ficar com o imóvel, depois ele vai ter que transferir esse imóvel ao credor, se houver a solução final for uma adjudicação, tal, o credor final. Então, essa que foi a ideia do PL. Aí eu não sei se vocês querem agora vamos comentar ou a gente parte para olhar os artigos um a um aqui rapidamente. O doutor César tem alguma manifestação a fazer, doutor César? Vamos. Por favor. Antes de mais nada, agradecer a nossa presidência, que esteve presente aqui no começo, foi uma grande alegria. Dr. Mauro, com certeza, uma das maiores autoridades do Brasil de alienação fiduciária em garantia. Falar depois do Mark fica bastante difícil, que conhece bastante do direito norte-americano e, em especial, o sistema da Common Law, que estudou por lá e sabe muito bem quanto isso, e uma das maiores autoridades quanto à questão de obtenção de crédito no Brasil. Então, fica difícil, né, Marcos, falar sobre esse tema depois dos três que trabalham com esse tema, com esse que gostam de você, mas gostam das coisas mais simples. Eu gosto de dizer, Marcos, e eu estou com 3 M's, eu brinquei aqui no início, que trabalhar com os 3 M's vai ser difícil, mas que eu gosto de mexer com questões assim mais mundanas, né, as coisas mais nossas, assim. Mas é tudo para dizer, meus caros, que eu sou uma pessoa que gosto muito dos avanços, sabe? E gosto de extrair dos institutos o que melhor o tem, né? Quando eu estava lá na minha defesa do doutorado, Mauro, quando eu falei que aplicava-se a boa-fé objetiva nos direitos reais em geral, me fizeram uma pergunta na banca e falou assim, mas se você quer enfraquecer o direito real, eu falei assim, não, quero que ele seja aplicado adequadamente, quase o mesmo link com que você estava trabalhando. Falei, não dá em determinadas situações para você utilizar os direitos reais como uma ferramenta de destruição. É a mesma coisa que você utilizar uma bazuca para matar uma formiguinha de vez em quando, mas a gente tem que dizer também que quando nós entramos no jogo, a gente tem que saber que a gente vai jogar e saber que nós vamos realizar essas respectivas construções. Bem, o que eu quero dizer, e esse é um ponto bastante interessante, e o Marcos é muito feliz, né, nas colocações dele, em entender a história que vem, de fato, do Ministério da Economia, mas assim, nós temos algumas leis que vêm do Ministério da Economia que o diálogo anterior poderia ser melhor. Não sei se você concorda comigo, Marcos, mas assim, e num tom muito afável e amigável, assim, questões relacionadas de outras leis que já deram problemas também, sabe? Então, quando existe um projeto de lei, e eu reconheço o trabalho de pessoas extraordinárias por trás desse projeto de lei, como o Chalub também, mas assim, foram 3 leis, assim, foram 3 pancadas históricas, lei dos distratos, lei da liberdade econômica e dos sistemas de garantia, todas elas dando pancadas muito fortes na alteração do sistema como um todo, e que de certa forma tinham em sua justificativa, e não que eu seja homem contrário ao Law and Economics, ou sistema de
uma implicação do sistema do direito pela economia, porque a própria função social e a boa-fé objetiva é uma visão econômica do direito. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Mas dizer que, de certa forma, existem muitas ferramentas aí existentes hoje em dia. E, de fato, me preocupa muito você trazer alguns temperos, e o Mark pode dizer isso para nós, de uma ferramenta que é de cultura do sistema da common law para civil law, que de certa forma não é muito comum da nossa praxe como um sistema que nós temos da civil law. Eu acredito que muita coisa boa vem, por exemplo, o home equity para mim é uma coisa extraordinária, Marcos. Assim, eu acredito que e eu trabalho com muitos parceiros que são corretores de imóveis, Marcos. E assim, no momento de crise que nós estamos vivendo, quanto mais formas de crédito é melhor, porque você pode pegar uma carta de crédito por meio de consórcio, você pode pegar uma carta de crédito por meio de home equity, você pode buscar o crédito por meio de junto ao banco. O que me preocupa muito, né, e aí eu não sei se o Mauro concorda comigo, é exatamente o pano de fundo que a gente tem por trás desses sistemas de garantia. Ou seja, a garantia propriamente dita, como ela é constituída, ou seja, esses fundos por trás, ou seja, os elementos que constam por trás delas, para a gente não ter o mesmo problema. E não é a mesma coisa, viu, Marcos? Das questões dos créditos, quando nós tivemos o problema do Banco Lemon, e também, Mauro, assim, eu sou um aficionado por alienação fiduciária em garantia. Eu falo que se não fosse alienação fiduciária em garantia, Mauro, eu não teria comprado o meu primeiro imóvel há mais de 15 anos atrás. É a melhor das ferramentas. Só que o sistema que é utilizado por trás dela, Mauro, muitas das vezes é a mais cruel de todas. Nada contra a Caixa Econômica Federal, muito pelo contrário, mas assim, tudo a favor dela. Ela poderia ser um bom termômetro de player que poderia falar assim, em vez de dar tanto lucro, eu sei que não é uma regra clara, porque existe todo um direito econômico por trás, mas diminuir um pouquinho o valor do juro, do lucro do banco e ofertar os juros um pouquinho mais baixinho, para que as pessoas tenham mais acesso ao grupo e forçar os demais para descer também no valor da taxa de juros, porque eu gosto da alienação. Eu tenho medo da taxa de juros que nós temos na alienação, e não só na alienação, como todas as garantias que nós temos, né, e reais em especial, mas também você ter, muitas das vezes, um outro problema, Marcos, de você não ter, assim, vamos dizer assim, a blindagem que nós precisamos de quem são esses credores para não ter um problema como da Evron, por exemplo. Então, o que me assusta muitas das vezes não é pela formalidade, é mais pelo avanço da lei, muitas das vezes atropelar o sistema que nós temos, que já tem uma carta gigantesca de formas de crédito, e o que parece que mais me incomoda é a taxa de juros, muitas das vezes, do que o próprio sistema de garantias em si. E interessante, Marcos, que esses dias eu estava numa reunião e eles disseram o seguinte, olha, eu tenho uma parte que, por exemplo, do Bradesco, do Itaú, nominando, que trabalham com home equity, mas não tem exatamente um braço específico para isso, então não conseguem ofertar esse serviço de uma forma mais adequada. E aí eu te dou razão. E eu tenho, por exemplo, as startups que fazem esse tipo de serviço, que de certa forma utilizam a alienação fiduciária em garantia como uma forma de serviço, mas que não podem passar do limite legal que existe na lei. Então, eles acabam trabalhando com esse problema. Então, de fato, é um tema que, assim, envolve muito o dia a dia das pessoas, é um tema que a gente precisa debater, mas que a gente precisa ter um certo cuidado para que a gente não acabe prejudicando ainda mais o consumidor final, que somos nós, na verdade. Né? E assim, o que a gente não quer é uma alteração legislativa que simplesmente tire o controle que nós temos hoje. Eu brinco que a atividade notarial e registral é burocrática, é verdade, mas é uma burocracia necessária. Sem eles, nós estaríamos no apocalipse. E foi o que aconteceu no passado. Deixa eu colocar só uma questão, assim, que vocês levantou 2 pontos interessantes, César. A gente tem um país de, sei lá, acho que 240 milhões de habitantes, né? Isso. Convenhamos, a gente tem 6 bancos. É isso. É isso. Tem 6 bancos. A Caixa, o Banco do Brasil, aí tem Santander, Itaú e Bradesco. E acho que é isso. Que movimento... Hoje nós temos esses bancos, Desculpa, Mark, mas hoje a gente tem esses bancos assim, que são os bancos digitais, e eles não têm o mesmo lastro, né? Não adianta querer equiparar. Né? Não, mas não é isso. A realidade é essa. Não tem competição. Não adianta. Pega qualquer exemplo de qualquer país que tem... Cada cidade tem um banco. E outra coisa, números, talvez vocês tenham isso mais preciso, mas é alguma coisa de 40% dos imóveis do Brasil que eu ouvi várias vezes, assim, isso repetindo, que estão fora do registro.
Você acha que essas pessoas não vendem o imóvel? Não financiam? Não reformam? Não compram? Não casam? Não morrem? É uma realidade muito dura a nossa. Eu acho que, dependendo da situação, a gente está pensando por uma lei que talvez seja muito boa para outro país, né? Assim, esse é um ponto bastante interessante. A nossa realidade é triste, né? Que muitas das vezes as pessoas regularizam os imóveis, talvez por conta de uma pseudo-burocracia, quando elas morrem ou quando elas querem vender, né? É essa a grande dificuldade que nós temos. Não, Mas o meu ponto é esse, nem nessa situação regulariza, nem nessa situação, porque a pessoa morre, não vai ser porque tem o registro e não tem o registro, ninguém está nem lembrando disso, muitos casos, não está nem aí com isso, essa é a realidade que a gente vive. Sobre isso, é importante lembrar a obra do economista peruano Hernán del Soto, lá do Ministério do Capital, né, que ele fala que uma das razões do subdesenvolvimento da América Latina é o alto grau de irregularidade fundiária do território, e daí o imóvel, esses imóveis que estão fora do mercado formal não funcionam como garantia do capital formal, e aí você não movimenta a economia. Mas só ressaltando, César... Desculpa, Marcos, só para encerrar minha fala, eu não peço a palavra de volta. Imagina. Sobre isso, Marcos, eu fiz uma recente pesquisa sobre função social da propriedade na América Latina, e os detentores da propriedade na América Latina, como regra geral, são homens brancos de alto poder aquisitivo. Ou seja, se você for ver quem mantém o monopólio da propriedade, vamos dizer assim, passível de registro, é exatamente uma fatia muito pequena da sociedade como um todo. E eu acho que, para ofertar mais crédito, de certa forma, seria uma possível reformulação desse sistema como um todo, e eu te dou razão nesse sentido, Marcos. Esse é um ponto importante. O monopólio da propriedade ainda da forma que nós temos no sistema da civil law e no sistema binário, é um negócio complicado mesmo. E assim, mas quando a gente passa de uma premissa de que hoje em dia nós temos mais unidades autônomas, Mark, no município de São Paulo, que não é a realidade brasileira, eu concordo, do que em lotes, aí essa chave vai virando aos poucos, acredito eu. Não sei se vocês concordam comigo. Minha última fala, Marcos, me desculpe. Não, imagina, eu acho que é isso. A regularização fundiária é algo imprescindível nesse processo também de fomento do crédito, né? Sem dúvida nenhuma, tanto urbana como rural. Mas o que eu só queria ressalvar aqui, César, é que quando eu mencionei o histórico e a origem do governo e tal, eu não estou me posicionando necessariamente a favor da ideia do Ministério da Economia. Eu queria deixar isso claro aqui. A minha visão qual é? Em relação ao agente de garantia, sim, eu acho que é um avanço. Porque, como disse aqui, há uma dificuldade de formalizar a garantia real dessas operações no Brasil, o que não acontece lá fora. Agora, em relação ao IGG, as centrais de garantia, eu acho que é uma novidade proposta, foi uma ideia de algum economista, né, que depois chamaram os juristas aí para dar formato de artigo de lei, mas ninguém sabe na prática como é que vai ser, se de fato vai melhorar o custo de transação, se vai ser mais eficiente, nem os próprios bancos sabem. Ninguém tem, assim, né? De certa forma, é uma inovação que só o tempo dirá, né? O efeito real disso no ordenamento jurídico e tal. Agora, um aspecto importante da central, também para a gente discutir aqui, já que a academia é notarial e registral, e daí eu acho que vale percorrer rapidamente os artigos, são 9, como eu disse, que talvez a gente comente ali. No que está posto no projeto, a garantia real é constituída em favor da central, do IGG. Né? Não do banco. E ele que faz essa gestão, tanto do crédito, do pagamento, tal, da aprovação e tudo mais, e até da execução da garantia, se for necessário, e aí. E aí o que acontece é o seguinte, né? Veja, no momento em que há essa formalização, não existe uma dívida ainda materializada, é uma dívida futura, né? Será que isso, né, decola? Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no momento em que os bancos, né, aprovarem as operações de crédito, não deveria haver uma verbação, talvez, na matrícula, noticiando que aquela alienação fiduciária é constituída em favor daquela central de garantias, porque, veja, poderão existir várias centrais de garantia pelo país afora, né, todas regulamentadas pelo Banco Central e Conselho Monetário Nacional, mas poderão existir várias. Ela está vinculada àquela operação de crédito daquela instituição financeira A ou B,
Porque, senão, na verdade, o que vai acontecer é o que a gente estava falando antes, é uma comunicação só entre a instituição financeira e a central faz a execução no cartório, mas como que o oficial de registro de imóveis também, se vocês forem olhar, a gente vai olhar aqui, inclusive aqueles requisitos específicos lá do artigo 24 da 9514, valor da dívida, prazo de amortização, taxa de juros e tal, é dispensado nessa Constituição. Por quê? Porque não existe ainda. Então, é uma inovação, assim, realmente, né, aí do aspecto registral, até curiosa, né? Se vocês permitirem, eu poderia compartilhar aqui com vocês o projeto, ó, veja só. Então, deixa eu voltar lá. Então, falando primeiro Posso só falar alguma coisa antes, ô Marcos? Claro, Por claro. favor. Só para fechar esse ciclo, ou esse círculo. Bom, primeiro, você falou que nós estamos discutindo um projeto que talvez nem seja aprovado e tal, e é possível. E eu quero relembrar que essa não é a primeira vez que nós estamos discutindo esse projeto, né? Nós já discutimos esse projeto só na academia, pelo menos em 3 oportunidades, não é? Sempre com as mesmas características, sempre com as mesmas propostas. Por quê? Porque essas propostas são as propostas que vêm sendo desenvolvidas desde lá do ano 2000, quando a alienação fiduciária pegou efetivamente, não é? Começou a ser utilizada efetivamente. Então, apesar de talvez esse projeto não vir a ser transformado em lei ainda nessa legislatura, não será um tempo perdido, porque ele vai retornar, não é? Com essas ou com outras características no próximo ano. O que mais que eu queria dizer? Eu queria dizer, bom, sobre o IgG, né? O IgG ele foi criado lá pelo Saxida, certo? Como uma central de garantias, né? Ele falava uma grande central de garantias, tá? E depois foi sendo transformada aí e acabou saindo esse IgG que a gente não compreende muito bem. Pelo que eu entendi, Mark, é isso mesmo. Você vai constituir uma garantia sem ter um contrato principal. E esse, embora seja necessário, nós vamos ter que ver qual é o contrato principal que vai ser utilizado, né? Vai ser um contrato entre o futuro devedor com o IgG, certo? Muito bem. O IgG passa a ser o proprietário fiduciário desse imóvel, e pelo que eu entendi e pelo que eu tenho lido ultimamente, tá? Ele fará a alienação fiduciária do imóvel para os credores efetivos, tá? Proporcionalmente à dívida. Não é o que está no PL, viu, Mauro? Isso a gente pode discutir aqui. Eu acho que essa segunda parte, acho que não tem previsão expressa na lei, não. Então, isso é uma coisa que precisa ser decidida ainda. Não é porque é preciso constituir, né, uma garantia fiduciária para o credor efetivo, que é a instituição financeira ou qualquer outro credor comercial, industrial, né, de qualquer forma. Tá? Então, seriam constituídas garantias fiduciárias dentro daquela outra situação das garantias complementares ou subsequentes. Tá? Que mais? Bem, acho que é isso. Qualquer outra coisa, eu tinha mais alguma coisa para falar, mas não estou lembrando agora. Quando eu voltar à minha memória, eu trato, tá? Mas basicamente é isso. São propostas que são colocadas, não é? E que já vêm de tempo e vão sendo transformadas, a cada vez que elas reaparecem, elas vão sendo transformadas. E, voltando à questão da alienação fiduciária, eu digo sempre que só assina um contrato de alienação fiduciária quem não tem muito juízo, certo? Porém, eu sempre faço a ressalva. No entanto, se não houvesse alienação fiduciária, provavelmente nenhum de nós teríamos ainda a nossa casa própria, não é? Por quê? Porque nós não tivemos juízo, compramos, fomos lá, pagamos direitinho, né? Que é como se espera que o contrato evolua, né? Que o devedor pague efetivamente a sua dívida e,
se utilizando da alienação fiduciária, adquira lá os seus bens de alto valor, que levaria aí uma grande parte da vida para acumular e poder adquirir. Tá certo? Ok, Marco, vamos então para o conhecimento aí dos artigos. Eu acho que passando os artigos, vai ver que esses dois pontos que você mencionou, acho que são realmente geradores de dúvida, ou seja, não é para o devedor. A garantia vai ser constituída para a gestora. É isso. É isso. Aqui, exatamente. Ó, no primeiro momento, só para ficar claro. Então, o que essa central ela vai fazer? A constituição, a utilização, a gestão, a complementação e o compartilhamento da garantia. Tá? Aí, mais para frente, vai falar da execução da garantia. Aí no artigo 3º, fala que serão pessoas jurídicas de direito privado que atuarão como instituições gestoras de garantias. Ora, instituição jurídica de direito privado, então está sujeita à recuperação judicial e falência. Aí já se coloca a questão, né? Esse patrimônio tem que ser um patrimônio separado. Tem um outro artigo dizendo Desculpa, isso. Marcos, né? E desconsideração também. E desconsideração, exatamente. Porque não pode esse patrimônio responder por dívidas da própria central, né, dos seus sócios, enfim. Embora elas sejam reguladas, em tese deverão ser reguladas aqui pelo Banco Central, devem ter exigências similares às de instituições financeiras de capital mínimo, de garantias para poder operar no mercado de crédito, né? Aí, de novo, as atribuições: gestão das garantias, constituição e encaminhamento a registro, pleito de execução das garantias. Então, veja, Mauro, que quem promove a execução no caso de inadimplemento não é a instituição financeira, é a central. E vai ter outro artigo mais embaixo detalhando isso. Gerenciamento de riscos, né? Aí nós estamos falando de análise de crédito, né? Manutenção e controle de operações de crédito vinculada à garantia. E aqui vai ter lá o saldo disponível daquele imóvel, avaliação das garantias. Quem vai fazer a avaliação dos imóveis é a central, né? E aí nós temos outro problema, que é a variação desse valor de mercado do imóvel no tempo para operações de longo prazo, periodicidade de reavaliação, né? E interconexão com as instituições financeiras. Veja, acho que vai ter que ter convênio aqui regulado pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, com as instituições financeiras e com as centrais, né, para ter essa interconectividade de dados e até proteção de sigilo bancário e tudo isso, né? Aí fala que o Conselho Monetário Nacional vai regulamentar isso, que o Banco Central tem que supervisionar e ele que vai autorizar essas centrais a funcionarem. E aí, vamos lá, estou falando só assim, acho que o que é mais relevante. Se vocês tiverem outros comentários sobre cada dispositivo, por favor, aqui podem contribuir, por favor. Parágrafo 5º aqui. A instituição gestora, em decorrência da designação, atuará em nome próprio, tá vendo? Ela não é uma mandatária, né? Em benefício da instituição financeira. Então, a garantia é constituída em favor dela. Olha só, a instituição... Olha o 6º aqui, Mauro. Fala. Você pulou o artigo 4º, que é o artigo que está sendo considerado prejudicial pelas instituições financeiras, tá? Que, de uma certa maneira, ele nos leva a compreender que a intervenção da IGG é obrigatória. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É nesse artigo 4º aqui que está o grande problema que as instituições financeiras têm. Elas não querem isso como obrigatório. Elas querem, mas não como obrigatório. Poderia contratar também sem a intervenção da IGG. Mas então a opção pela adesão ao IGG é do devedor, ou seja, eu pego meu patrimônio, entrego na mão da IGG e falo assim, agora eu quero linhas de crédito porque eu vou fazer negócio. Porque isso não por exemplo, a redação que está aqui, ao aceitar as quantias recebidas pela IGG, significa que ela pode não aceitar, ou seja, se ela quiser fazer a operação em que a IGG está fazendo, está envolvida, ela pode fazer. É esse o entendimento ou estou errado? Bom ponto, Marco. Designará, né? Ela designará, necessariamente, com a intenção de obrigatoriamente, né? Designará a instituição para desempenhar as atividades que trata o parágrafo 1º. Ou seja, não há aí a possibilidade de excluir
a participação do agente. Eu também acho que a intenção do PL é não ter possibilidade de contratar fora da IGG. Mas eu concordo, o ponto do Mark é muito bom. A redação não é essa, né? A redação dá brecha para interpretar que ela não pode contratar diretamente, né? Sim. Porque aparentemente é o seguinte: eu, pessoa física, entreguei o meu imóvel a uma IGG, certo? Para que ela administre como garantia aquele imóvel, né? Faça a administração jurídica daquele imóvel, e meus credores se habilitarão perante a IGG para, de alguma forma, participar dessa garantia, né? Se garantir também dos contratos efetuados, realizados. Mais uma vez, vamos pensar o seguinte: uma vez constituída a IGG, regulada pelo Banco Central, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tudo direitinho, com contrato com as instituições financeiras, essas 5 que nós falamos aqui, as principais do país. O devedor vai lá, faz todo o processo de aprovação de crédito e formaliza a garantia da alienação fiduciária em favor do IGG. Pode o banco recusar? Eu acho que não. Né? Ele está tudo formalizado. E acho que esse aqui é justamente o ponto de resistência. Mas aí, Marcos, é venire, cara. É venire contra factum próprio. Poxa, como é que ele vai lá e fala depois que não quer mais, entendeu? Exato. Um ponto. Exato. Bom, olha o parágrafo 6º, que deixa claro que a alienação fiduciária será constituída em favor do IGG e não do banco. E não tem esse repasse. A instituição financeira receberá a titularidade das garantias para a execução do serviço de gestão e terá o dever fiduciário em relação às instituições financeiras. É um serviço que ela vai prestar aos bancos. Responderá pelos seus atos, obviamente. Poderá constituir, encaminhar a registro, gerir e pleitear a execução de novas garantias constituídas sobre o bem objeto que se encontra em sua titularidade. É vedada a vinculação de operação de crédito a uma garantia recebida por instituição gestora de garantia na hipótese do vencimento final da operação ultrapassar o prazo de vigência. Ou seja, tem lá um contrato, né, com a central por um prazo. Eu não posso contratar uma operação nova e constituir uma garantia que exceda esse prazo de prestação de serviço da própria central. Veja a confusão, né? Porque ela é credora, ela vai figurar como credora, mas ela não presta mais esse serviço no futuro, né? Isso aqui deve ser matéria de regulamentação, com certeza também, né? Do Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Completamente incompleto esse dispositivo, Marcos. Você tem toda a razão. Eu acho que vai ter que ter aí alguma forma de averbação dos contratos de empréstimo, financiamento, etc., na matrícula, não é? Em relação ao contrato de gestão, não é? Como você havia dito anteriormente, Marco. Porque senão fica absolutamente fora de controle. Exato. Você tem uma IGG que controla toda a operação e que, na verdade, do ponto de vista de publicidade legislativa, né, publicidade legal, você não sabe quais são os contratos que estão garantidos por aquele imóvel, efetivamente, né? A menos que você tenha algum tipo de averbação na matrícula de cada um desses contratos. Não sei, me parece que seja necessário, embora não conste aqui, né? Mas será objeto de regulamentação. E esse era uma emenda, viu? Que ainda não foi aprovada, mas era uma proposta de emenda nesse sentido. Tinha. Não passou na Câmara dos Deputados. Mas essa é a magia, né, Marcos? É a preocupação que eu tenho, de certa forma, é de saber exatamente não quem que é o gestor do crédito, mas quem está por trás do crédito. Isso que seria, de certa forma, uma ideia de não controle nesse sentido. Mas aí eu pergunto, preciso desse controle? Porque se o IGG assume essa posição, ele é o incumbido de fazer a avaliação do crédito, ele é o incumbido de fazer... Até que ponto que isso não gera uma responsabilidade para ele? Ou seja, até o limite do crédito ele fez e tudo mais, então não interessa
se aquele imóvel que é de propriedade do Mark está gravado em favor da IGG e tal, e ele, na verdade, está garantindo todas as dívidas que eu tenho com o Marcos, com o César, com o Mauro, com todo mundo. Tanto faz. O que me preocupa, Mark, você é muito mais habilitado para trabalhar com isso, acho que é exatamente saber exatamente quem está por trás desses créditos, né? Porque aí tem a questão do compliance, que eu acho que é importante, da responsabilidade social, eu acho que isso acaba sendo importante nesse momento e de lastro, né? Não sei se você concorda comigo ou se eu estou indo muito além, sabe? Não, eu não sei ainda. As minhas perguntas, elas são retóricas mesmo, é para provocar, porque ocorreu agora. Mas isso é importante, Marco, porque a gente fala assim, poxa, você está garantindo o que de quem? Hoje em dia isso é muito importante, até mesmo para efeitos aí de, vamos dizer, de ASG, essas coisas todas aí que estão na moda, né? Essa situação que o Mark colocou aí é interessante, porque aí já é uma outra garantia. Nós já não estamos falando mais de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel. Nós estamos falando mais ou menos como uma operação de incorporadora sem afetação patrimonial. Não é? Ela poderá garantir com o conjunto dos imóveis que ela tem contratado uma série de financiamentos e empréstimos não vinculados necessariamente a um determinado imóvel. Não é? Não é isso mais ou menos que você falou, Marcos? É isso. Não, e é o seguinte, se é de incumbência, todas essas atividades são de responsabilidade da gestora. Ela também é responsável se ela vai fazer um financiamento ou uma linha de crédito para alguém que está lavando dinheiro. Não é minha. Ou seja, então, existe aí, e óbvio, né, que se a gente pensar isso, o Dr. Silvio Venosa fala direto, é o seguinte, se a gente for pensar nos eventos fora da curva, a gente não consegue caminhar, ou seja, a regra é essa. Por quê? Como eu disse no começo, o nosso sistema jurídico tem os remédios para aquilo que acontece fora da curva, para o ilícito, para o abuso, e por aí vai, entendeu? Então, é isso. E aí a pergunta mesmo, que agora eu fiquei até ainda mais, eu não tinha a real noção da extensão dessa pergunta, mas eu preciso mesmo, porque se eu tenho um ambiente onde existe a figura do gestor, se esse gestor faz análise, se esse gestor faz toda essa situação, e agora eu me corrijam se eu estiver errado, salvo engano, o PL não trata da responsabilidade do gestor nesse grau de profundidade, mas talvez a gente nós possamos olhar para isso e imaginar que ela passa a ser responsável. Eu acho que tem responsabilidade genérica, acho que não detalhada assim, Mark, mas a gente não pode esquecer também que aqui nós estamos falando de operações financeiras, no âmbito do sistema financeiro nacional. Então, não é qualquer alienação fiduciária que vai ser operacionalizada através das IGGs. São as operações cujos credores sejam instituições financeiras. Então, uma alienação fiduciária contratada entre dois particulares, pessoas físicas ou jurídicas, duas empresas, né, que estejam fora do sistema financeiro, elas não estão aqui. Então, já é um mercado regulado pelo Banco Central, pela CVM, pelo Conselho Monetário Nacional, já tem regulação bancária. Então, é muito importante a gente aguardar, se isso caminhar, né, que regulamentação que virá pela frente dessas centrais. E me parece que essa questão de compliance, de tratamento de informação, de dados, até de patrimônio mínimo para operação, tudo isso vai ser regulamentado, né, para que haja essa atuação nesse setor. Então, que vai haver uma possibilidade de responsabilização plena dessas centrais, acho que, né, meio que quase que certo. Não excluo você, Marcos. Agora posso a concordar também que essa atividade é bem regulada. Não, ou seja, limpa da discussão, tira da mesa a questão de compliance, de quem é, o que é, etc. Ou seja, é do mercado financeiro. Agora, talvez seja esse acesso à informação ainda seja talvez de interesse para fins de concorrência, etc. Tudo mais, que hoje existem meios para ter, mas eu deixaria de ter, né? Eu não sei até que ponto que isso é interessante,
E duvido que seja, porque, na verdade, eu acho até que os bancos eles conversam muito entre si, como eu disse, não tem concorrência, mas no final todo mundo sabe o que cada um está praticando em termos de taxa de juros, prazo, etc. Então, estando ou não no registro, ou seja, hoje toda essa informação é acessível e tem natureza pública. E aqui eu ponho um asterisco, porque essa natureza pública dessa informação que existe desde 76, quando entrou em vigor a nossa querida e amada Lei dos Registros Públicos, veio a LGPD para entornar o caldo e tornar a nossa vida mais complicada, né? Emburrecer a nossa vida nesse sentido. Mas eu duvido que banco faça assim uma amostragem, vamos ver quem que está contratando financiamento, pede certidão de matrícula ali, a colar e tal. Não, eles sabem disso por outros meios, né? Sem dúvida. O que vem no próximo artigo aqui, pessoal, aí fala a favor até da possibilidade de ter alienação fiduciária no sistema financeiro fora do IGG. Porque, veja, as garantias recebidas por instituições, pelo IGG, elas estão vinculadas, conferem às operações de crédito vinculadas a essas garantias e às instituições os mesmos direitos e privilégios das garantias sem a intermediação do IGG. Para que a lei precisa dizer isso? A minha única interpretação é porque pode haver garantia fora sem o IGG, né? Não sei se vocês conseguem enxergar uma outra interpretação aqui desse dispositivo. Me parece que sim. Né? Embora não esteja claro, mas, enfim. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se as garantias recebidas, elas vinculadas às garantias às instituições financeiras, elas conferem os mesmos direitos e privilégios e garantias concedidas sem intermediação do IGG, eu não tenho aqui eu não estou colocando aqui de forma equivocada, eu posso estar falando alguma asneira, mas eu não estou colocando de forma equivocada uma situação de igualdade que não existe diante da prioridade do registro, diante da anterioridade, ou até mesmo diante hoje, né? É que aqui a própria lei fala da alienação fiduciária superveniente ou coisa assemelhada. Mas eu não estou criando um problema aqui, porque não existe os mesmos direitos e privilégios de garantia. Vamos pensar num exemplo mais fácil que me ocorre agora. Eu sou credor hipotecário de primeiro grau e o Marcos Lopes Prado é segundo grau. Ele não tem as mesmas prerrogativas que eu. Eu sou de primeiro grau e tenho as prerrogativas de primeiro grau. Sabe o que eu estou achando aqui, pessoal? No final, Mark, eu tô te ouvindo, estou concordando plenamente com você, mas eu fui confirmar aqui, nós estamos falando dessa lei aqui, 11.101, é a lei de RJ e falência. Então, eu acho que o que ele está preocupado aqui é que a alienação fiduciária é crédito extraconcursal, que não entra com concorrência com outros créditos, seja ela concedida em favor da instituição financeira ou seja ela concedida em favor do IGG. Eu acho que esse que é o ponto, é só para essa finalidade. Você sabe que eu ouvi uma vez que quem fala demais acaba dando bom dia para cavalo, né? Com certeza. Para que fazer isso, então? É a F, Concordo não é a F? plenamente. Acabou, você já tem lá, você já está extraconcursal. Para que ficar revirando o defunto? Também acho. Esse assunto está razoavelmente pacificado, né? Tá vendo? Daí você faz o advogado no meio de um monte de gente, às 8 horas da noite, numa quinta-feira, ou uma quarta-feira, perdão, elocubrar sobre uma criação de preferência, de alguma coisa. Não, é verdade, faz todo sentido o que você falou, mano. Mas não precisava do artigo, né? Mas ela... Também acho desnecessário. Aí no artigo 5º vem o que a gente estava dizendo, a confirmação. Então vai ser um contrato particular ou público, escritura pública ou instrumento particular, entre o IGG e o tomador do crédito, pessoa física ou jurídica. E aí vai ter lá a titularidade, as condições e tal. Valor máximo, a única informação é essa aqui, a respeito financeira, né, do crédito. O valor máximo que poderá ser vinculado às garantias. É como se fosse um contrato de cheque especial, né? Tem também os tipos de operações de crédito, mas não tem as características da dívida, porque ela não existe ainda, né? Ela é uma dívida futura, né? Isso aqui é sui generis, né? Eu estou formalizando uma garantia real imobiliária para garantir uma dívida futura que ainda não existe, eu não sei as características dela, né? Então, obviamente que eu só posso discutir essa garantia quando essa dívida se materializar, né?
Porque uma coisa é o contrato guarda-chuva lá, a hipoteca guarda-chuva do Código Civil, né, que você tem lá já um contrato de abertura de crédito, você tem um valor, você tem as condições financeiras, encargos moratórios, juros remuneratórios, você já tem tudo, né? Você só não tem o valor da liquidação do saldo devedor na data da contratação, porque isso é futuro. Outra coisa é uma dívida que literalmente ainda não existe, né? Nesse aspecto, vocês acham que é aí que é esse contexto que suporta a alienação fiduciária superveniente? Não, né? Porque eu estou falando aqui o seguinte: Não. eu tenho o meu imóvel dado para a gestora, e aí a partir daí eu tenho um crédito e o meu imóvel passa a garantir 1, 2, 3 operações. Só que eu dei o default em uma. Como é que funciona a execução disso no âmbito de uma alienação fiduciária que vai terminar e vai acabar, vai tirar a propriedade do meu imóvel, e as outras? Vão vencer antecipadamente? Vou Aí, do céu Mark, ao inferno num minuto? eu acho que isso já está entrando talvez nos temas de amanhã, que o Mauro vai passar sobre as alterações na legislação da alienação fiduciária, mas o projeto prevê também regras de concurso de credores lá na frente, tá? Na F superveniente, ele prevê a aplicação para qualquer tipo de alienação fiduciária, seja em favor do IGG ou não. Então, não está vinculado necessariamente ao IGG. E ele prevê ainda a chamada alienação fiduciária recarregável, né? Medida que o devedor vai amortizando a dívida, em tese tem mais valor disponível em cima do mesmo imóvel para ele tomar mais dívida, mas aí tem uma limitação da lei que é polêmica, mas que no PL só pode ser constituída essa alienação recarregável em contrato de abertura de crédito rotativo e em favor do mesmo credor. Do mesmo credor. E aí, então, não teria essa questão, porque é o mesmo credor. E tem cross-default. Então, se são várias operações de crédito garantidas pelo mesmo imóvel, não importa qual eu não paguei, houve o inadimplemento, todas vencem antecipadamente e é um mesmo credor, ele pode executar. Aí tudo bem, aí simplificou, mas a realidade da vida não é assim, né? No mercado né? Não é assim, né? Não, o Marco, se fosse assim, o cross-default tanto faz. Porque se eu tenho um gestor, é esse cara que vai executar a garantia. Então, se ele está executando a garantia para os três credores, 4 credores, ou ele está executando 4 dívidas de um mesmo credor, as 3 que venceram antecipada por conta do default nenhuma, tanto faz. Essas são as minhas dificuldades de entender esse tipo de engenharia, tudo, sabe? Acho que é muito sofisticado ainda para mim. Eu não sei se é por conta do tipo do próprio negócio, não sei se o Marcos concorda comigo ou você também, e você também, meu querido Mark, que essa é uma necessidade do próprio objeto do produto que está sendo ofertado, entendeu? Você não consegue fechar um valor pré-determinado, então ele deixa aberto assim para depois, lá na frente, tentar equalizar essa futura dívida. Não sei se você concorda comigo, Mark, mas naquele sistema de alienação de compra e venda de imóvel por crédito, como é que era? Crédito associativo também tinha uma confusão dessa também, que você tinha uma situação de uma criação de um fenômeno jurídico para poder tentar justificar uma alienação fiduciária em garantia onde não existia propriedade ainda. Então, eu não sei se você concorda comigo, Marco, mas é por conta da necessidade que se cria um troço desse aí. Sem dúvida, mas aí é que se você não resolve, acaba judicializando depois, né? Claro, então, isso, por exemplo, é um ponto que os devedores poderão, né, eventualmente se insurgir no futuro, né? E não está claro aqui, né, que a execução da garantia só pode ser feita após a contratação em concreto de cada operação de crédito, né? E não em abstrato. E eu queria até resgatar, tem um dispositivo que ele afasta a necessidade aqui, ele fala do registro em cartório, aqui embaixo, acho que aqui, ó, parágrafo único desse artigo 6º. Veja, as garantias constituídas no âmbito aqui do IGG, elas não precisam obedecer essa quantidade de dispositivos aqui. Então, tem dispositivo da própria Lei de Alienação Fiduciária, do Código Civil, e se a gente for a esses dispositivos aqui, 1362 do Código Civil, 1424, o próprio 24 da Lei de Alienação Fiduciária, o 18, que em resumo eles estão dizendo? Que você tem que descrever a dívida, o valor da dívida, o prazo de amortização, os juros remuneratórios, tudo, as características da dívida, né?
porque isso torna a dívida líquida e certa, né? E aqui não, aqui é uma dívida futura e abstrata, né? No momento de contratação da alienação fiduciária. Depois, no contrato, seja de mútuo, seja o que for, CCB, com a instituição financeira, aí a dívida vai ter uma descrição, mas isso não vai estar no contrato de alienação fiduciária registrado na matrícula do imóvel, né? Porque, veja, o artigo 6º repete isso que nós falamos. O registro da alienação fiduciária na matrícula é em nome do IGG, né? E nesse momento inicial, onde ainda não existe nenhuma operação de crédito contratada, né? Isso é uma situação meio sui generis, né? Bom, aí fala óbvio, né, das formas de extinção da garantia, né, vencimento do prazo, quitação, inadimplemento e excussão, né, aí acho que não tem muita polêmica. Aí aqui, de novo, aquela história da prorrogação do prazo do contrato lá, que não pode, o IGG está com prazo a vencer próximo e ficar contratando novas operações. E depois da forma de liquidação e prestação de contas, né? O IGG executa, vai lá liquidar os valores e vai prestar contas. E aquela ressalva, né, de que não integra o patrimônio da instituição, meio que tentando manter uma proteção de patrimônio separado para não responder esse patrimônio que é do devedor, né, e está garantindo operações de crédito de terceiros, das instituições financeiras, com eventuais passivos do próprio IGG. Né? Como se fosse um fundo, né? Como se fosse, exatamente, Mauro, exatamente. E aí ele afasta também do IGG, veja só, os regimes de liquidação do Banco Central para a instituição financeira, a recuperação judicial e extrajudicial, a falência, a liquidação judicial ou qualquer outro regime de recuperação ou dissolução. Então, assim, a gente precisa ver como é que o Banco Central vai regulamentar isso, porque vai ser uma entidade meio que realmente, sei lá, ela pode ter fins lucrativos, né? Porque ela tem que ser uma entidade, né, meio que blindada desses riscos de crédito, né? Porque senão ela está exposta a tudo isso, né? Se ela tiver mesmo essa responsabilidade, se ela tiver mesmo esse papel como o Mauro mencionou, de um, entre aspas, de um fiador de alguma coisa a mais, ela precisa ter fins lucrativos. Aí vai virar quase que um cálculo atuarial e vai fazer parte, na verdade, da avaliação da garantia esse tipo de risco de cada um. E ela precisa ter fins lucrativos para fazer caixa para segurar a bronca se eventualmente tiver algum tipo de problema. Ou vai gastar tufos com seguro, né? Excelente, bem lembrado, porque daí eu tô repassando o risco, né? Ou vira um fiador profissional. Hein? De qualquer forma, o PL prevê que se tiver essa situação de insolvência ou de extinção da central, aí pode haver a transferência das garantias constituídas. Se tiver um credor único, ele pode optar em transferir a garantia para o nome próprio ou transferir para outra central. Olha só a solução aqui do PL, né, que está sendo proposta. No caso de multiplicidade de credores, aí as garantias seriam transferidas para outra instituição, necessariamente de garantia. E aí é registro ou averbação? Pois é. Aí o oficial de registro de imóveis vai cobrar o cancelamento e cobrar um novo registro. Aí, de novo, pô, eu tenho que tomar cuidado, porque quando as coisas vão se repetindo, a gente trabalha bastante tempo com esse mesmo assunto e em situações semelhantes, diferentes, mas conceitualmente semelhantes, as coisas vão se repetindo, puxa, haja paciência, né? E esse problema de o cartório exigir o cancelamento da F e uma nova constituição quando quando é entendido como novação, enfim, que a gente tanto já discutiu, né? O PL tenta resolver lá na alienação fiduciária recarregável, que deve ser e aqui ele não fala nada, né? Assim, teria que deixar claro que não vai haver, né?
nenhuma desconstituição e nova constituição. É só uma transferência e que isso não implica risco nenhum para a operação, né? Porque aqui não tem nova alienação fiduciária, né? Fala transferidos, né? Que figura é essa? A que título que eu transfiro a alienação fiduciária para outra central de garantia? Como é que eu registro isso na matrícula? Eu concordo plenamente, mas essa é a discussão que a gente tem com uma facilidade muito grande no começo do ano, quando o cartório não tem 13º para pagar e tudo mais, e quando ele está lá no final do ano com a conta cheia para fazer os pagamentos, ele vai, não, eu preciso cancelar e cobrar outra. Mas nesse caso aí, no fim, nós vamos discutir, nós vamos chegar na mesma solução encontrada para o caso de portabilidade. Sim, não é? Você faz a portabilidade sem qualquer pagamento de ITBI, essas coisas todas aí. É verdade. Acho que vai ser por aí mesmo. Bem lembrado, Mauro. Aqui ele já tenta adiantar o que o Conselho Monetário Nacional deverá regulamentar, né, a respeito das EGGs aí. Então, possibilidade dela adquirir direitos creditórios, sem garantia ou não, as condições para assegurar a concorrência da gestão da... Se não tem concorrência hoje entre as instituições financeiras, imagine entre as EGGs. É verdade. O que se está dizendo, né, Mauro? Você já deve ter ouvido isso, que, por exemplo, Febraban é uma que deve se movimentar para criar uma EGG. Então, no final do dia, são essas entidades que devem se movimentar para constituir essas EGGs, se isso decolar, né? Exatamente. Deve manter escritura. Desculpa, Marcos, quem tem capilaridade para isso, porque quem não tiver capilaridade não vai chegar. É engraçado, que me parece que é um segmento o que nós vamos ter, porque quem vai ter capilaridade para atender todo mundo? Exato. E das informações que ela tem que manter, veja só, escrituração contábil destacada por contrato, e aí identificação de cliente, garantia, operação de crédito, prazo, então essas informações ela vai ter que manter. E assim a gente acaba aqui essa regulamentação. Aí, eu não sei o horário que a gente tem aqui, gente, mas vamos passar já para o agente pelo horário? Vamos rapidinho. 29, é um artigo só o agente. Aqui. Aí. Tá aqui, esse aqui. Qualquer garantia poderá ser constituída, levada a registro, gerida e ter sua execução pleiteada por um agente de garantia, que será designado pelos credores, né, para esse fim. E ele também vai fazer execução em nome próprio, né? Vai ter o dever fiduciário perante os credores, de prestar contas e de responder. Responderá perante os credores por todos os seus atos. A sua preocupação, Mark, mas ainda sem detalhamento, né? Tem uma responsabilidade civil genérica aqui. Se bem que aí ele é mero administrador, né? Ao contrário lá do IGG. Exato. Mas ele age em nome próprio também, né, Mauro? Ele não é procurador. Poderá ser um dos credores ou qualquer terceiro. Aí aqui acho que não precisa ser instituição financeira. Não. E inclusive aqui também o agente de garantia, isso aqui não é só para contrato de garantia fiduciária imobiliária com instituição financeira, né? Então poderia ser aplicado isso aqui inclusive em garantia fiduciária entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas. Exatamente. E poderá ser substituído a qualquer tempo. Aí é um outro tema aqui para a gente debater. Se há substituição do agente de garantia depois da constituição da alienação fiduciária do imóvel em favor dele, e ainda não houve amortização total da dívida garantida, como que a gente atualiza? Eu acho que no agente aqui, viu, ele não vai funcionar, ele não vai trabalhar em nome próprio, tá? Ele vai ser um administrador da carteira. Não, veja só, Mauro, quer ver? Atuará em nome próprio em benefício dos credores. Ele atuará em nome próprio, mas não, ele constituirá a garantia, ele administrará a garantia, fará tudo, mas a garantia estará em nome do credor, tá? Ele é um administrador geral, ele faz o que quer, inclusive fazer a execução. Isso eu acho que eu acho que não, hein? Eu acho que não. Veja depois. Ele poderá valer. Diga. Desculpa. Não daria para resolver essa questão como uma subrogação, por exemplo, nesse caso, na substituição do credor?
Então, mas veja só, qual é o que eu estava tentando, né, falar lá no início e tal, e aí o Mark pode ajudar, porque ele atua muito também com esse tipo de operação de crédito internacional, enfim, diferente das operações mais comuns, né, falando mais do mercado corporativo mesmo, de multinacional, pessoa jurídica, não pessoa física, né? Estamos fora do mercado habitacional, residencial aqui. A aplicação desse agente de garantia é justamente para aquelas situações em que não há uma figura do credor que possa comparecer no ato, seja numa escritura de hipoteca, seja num contrato de alienação fiduciária, porque senão o próprio credor compareceria. Para que ter o agente de garantia? Né? Então, por isso é que me parece que assim ele vai agir em nome próprio mesmo, ele constitui a garantia em nome dele, e ele vai prestar contas depois aos credores finais, que são os beneficiários finais daquela operação de crédito, nacional ou internacional. Mas ele não age simplesmente como um mandatário, não, em nome de terceiros, e a garantia é constituída em nome do credor. Eu acho que não. Está bem claro, em nome próprio. É em nome próprio. Mas por quê? Porque ele vira uma pessoa interposta na relação. Ou seja, ele recebe o dinheiro, ele entrega o dinheiro, ele recebe as garantias, ele faz a gestão disso, ele recebe o pagamento disso e repassa. Ou seja, é muito mais do que um mero mandato, porque ele age em nome próprio, ou seja, ele está fazendo a gestão para nós. Acho que aí tem a natureza da confiança, da fidúcia de forma plena, porque ele vai agir em nome próprio, por quê? Porque ele está atuando nos interesses. Muito provavelmente, o que a gente poderia assemelhar a uma figura que a gente tem no Brasil é a questão do administrador do fundo de investimento imobiliário. Exato. Ele empresta personalidade jurídica. Tem algumas questões que talvez não se apliquem, mas acho que conceitualmente é um bom exemplo. É um caso de representação legal, né? É um caso o administrador representa legal. os cotistas. Exatamente. Perfeito. E aqui também, a lei está dando a ele poderes de representação para fins da constituição da garantia, que é o que o trustee faz lá fora. A figura, o que o trustee faz, né? Qualquer um em vida, né? Vai lá, contrata o trustee para fazer uma administração patrimonial, transfere o patrimônio para o nome do trustee. E ele é que pratica os negócios jurídicos e explora economicamente aquele patrimônio e paga a remuneração que a exploração comercial dá ao titular que contratou o trustee. E depois da morte, quando tem pessoa física, ele inclusive cuida da sucessão do patrimônio e realiza, por exemplo, inventário, reparte o patrimônio e entrega aos herdeiros. Né? É que a gente não tem essa figura aqui, né? que faz essa gestão patrimonial em nome próprio, né? Com esse patrimônio separado. Acho que o Mark lembrou bem, administrador de fundo de investimento talvez é o mais próximo disso. Mas eu poderia ter, né? Porque, aliás, eu tenho a liberdade de contratar. Não quero me alongar nisso, mas eu poderia muito bem contratar aquela pessoa que eu conheço, e o nome trustee não é à toa, eu conheço e confio, entregar para ele tudo e falar assim, administra, não quero ter dor de cabeça, eu quero ficar cuidando do meu negócio aqui. Você vai fazer isso. Ou seja, estabelece contratualmente todas as obrigações que você tem perante mim, você presta contas, faz tudo tal, mas você age em seu nome porque o patrimônio passa a ser seu, dentro de um planejamento tributário, etc. e tudo mais. Até poderia fazer isso, mesmo porque em muitos estados a figura do trustee ela é 100% contratual. Tem outros que tem lei a respeito e tudo mais, mas é a liberdade de contratar. Interessante. Bom ponto. Bom ponto. Então, aí aqui, se houver a substituição do agente de garantia, que ato registral seria praticado na matrícula? Né? Acho que o PL não esclarece. Né? Para a cessão da alienação fiduciária. Bom, aqui o contrato vai dar os poderes e tudo para o agente de garantia. De novo, constitui patrimônio separado. Tá vendo, Mauro, como é em nome dele? Porque constitui patrimônio, entra no patrimônio dele, mas a lei está dizendo, é patrimônio separado, contabilidade, né, separada, e isso não pode responder perante os credores dele, agente de garantia, pessoais,
pelo período de 180 dias contado do recebimento do produto da garantia. Meio que tem a lei tentando blindar esse patrimônio separado, né? E ele tem 10 dias para efetuar o pagamento aos credores, depois de fazer a liquidação disso. E veja só, na hipótese, caso a localização de quaisquer dos credores não seja identificada, veja como a preocupação do projeto é exatamente essa situação em que você não tem credores identificados, ou na data da constituição da garantia, ou na data da execução da garantia e da liquidação do crédito, né? Aí a lei manda o agente de garantia depositar o valor numa conta remunerada. Exatamente na isso. verdade, aí ele está falando da localização, né? Não consegue a localizar. localização é que não é identificado. O credor não foi encontrado, né? Verdade, Mas é isso aí. Você tem razão, tá? Nesse caminho mesmo. Nós vamos demorar um pouco para entender perfeitamente como funciona cada coisa dessa. Né? E acabou. Aqui o artigo, ele só fala isso, ele não fala mais nada. É isso mesmo. Eu lembro, por exemplo, que você, quando você estava falando lá do IGG, você disse assim, ó, depois de realizado o contrato com a IGG, depois de oferecido ao banco, o banco não tem como negar o empréstimo, o financiamento. Mas eu lembro que a legislação financeira é bastante clara, dizendo que a instituição financeira ela não é obrigada a conceder um empréstimo ou financiamento e também não tem obrigação de justificar as razões pelas quais não o fez. Certo? Então, eu não vejo essa ligação. Exatamente esse é o ponto dos bancos, né, Mauro? É isso aí mesmo. Mas não é assim hoje? É assim hoje, claro. É assim hoje. Então, eu penso assim, ó, na verdade, a negociação do empréstimo será feita antes da negociação de constituição do IGG, da garantia com o IGG, não é? A constituição da garantia será uma consequência da negociação feita anteriormente com o agente financeiro. Eu não vejo assim, a possibilidade de uma empresa, assim, uma pessoa física, ir ao IGG e falar assim, eu quero constituir aqui uma garantia que depois eu vou negociar aí com os bancos. Não é? A coisa pode não funcionar. Não é? Porque os bancos não estão obrigados a fazer. Mas é isso, eu acho que nós avançamos bem no entendimento disso. Mas existem algumas situações aí que ainda estão bem difíceis, né, de ser compreendidas nos detalhes. Né? Até porque vocês trazem coisas bastante distantes das operações comuns, né? Situações bastante distantes das operações comuns, e que aí faz com que o Instituto está sendo examinado se torne mais inteligível, não é? Se torne mais compreensível. Tá? Exatamente. Acho que isso do agente de garantia, né, Mauro? Mas o IGG acho que tem aplicação ampla para pessoa física ou jurídica, operação de crédito nacional ou internacional, no âmbito do sistema financeiro brasileiro, né? Sim, o IGG está fora de dúvida sobre isso. Será que algum dos nossos os nossos associados aí presentes tem alguma questão a levantar, que queira esclarecer? Vamos abrir aí um espaço para eles. Não é? Se o doutor César quiser falando alguma coisa nesse Tranquilo, assim, eu estou dando, vice-presidente, eu estou dando uma olhada aqui, mas acho que no chat a gente, de certa forma, bateu alguns pontos aqui, perguntando, por exemplo, se essa garantia são instituídas por cláusula de mandato. Eu já acredito que nós vencemos esse problema. Tinha mais uma outra questão aqui no meio do caminho, mas também é devidamente superada. Eu acredito que a gente possa aí encaminhar para o nosso encerramento. Encerramento, né? Legal. É isso. Amanhã a gente continua.
a ter mais dúvidas assim e fazer as perguntas que o Mark faz, para assim, mas e será? E a gente não faz aquela pergunta aberta, até meio profética de vez em quando, né, Mark? Porque o Instituto é tão novo, porque a gente sabe que vai ter tantos desdobramentos que muitas das vezes a extensão da pergunta ela é até de certa forma platônica na própria construção. E não se preocupe, eu também não me preocupo, porque é algo tão novo que a gente não sabe exatamente quais são os próximos passos. Vai depender de muita regulamentação de lei. Eu acredito que a CVM vai ter que se manifestar, Bacen e todo mundo, porque está muito incompleto ainda essa construção, né? Por isso que é bom a gente discutir isso previamente, né? Sim, claro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Logo no início, nós já tivemos aí uma divergência, né, quando eu disse que os bancos querem jogar os custos para os fiduciantes. O Mark veio e disse, não, pelo que eu entendi, é o contrário. É uma questão de redução de custos. Na verdade, Mauro, eu fico no meio do caminho. Eu acho que, na verdade, quando você tem um segmento especializado, é uma coisa que uma subempreitada, eu penso assim, sabe? E aí na subempreitada você tem um cara que só instala cana. Eu acho que, desculpa tentar trazer assim para uma forma mais simples de falar, mas o Marcos deve entender isso. Assim, você tira do banco uma incumbência que ele não é especializado naquilo. Então, você quer oferecer um crédito que é mais simples. Mas pergunto, será que criando esse segmento novo a gente não vai trazer mais a sua preocupação, Mauro? E é interessante isso também. E tem outra coisa. Uma reclamação bastante contundente, até digo já, essa de que não tem um segmento específico e aí o crédito não sai mais rápido. Ouvindo o César falar, me lembrei de uma outra coisa, né? Hoje os bancos brasileiros têm um acervo patrimonial imobiliário absurdo, né? O Mauro sabe disso. E tem dificuldade para liquidar isso. Tem que fazer leilão e não consegue. E aí o Banco Central fica no pé porque não pode, extrapola os limites, né, do que ele pode ter de imóvel. E aí, se esse patrimônio imobiliário vai passar tudo para o CNPJ das centrais, né? Isso. É isso. E essa é uma própria reclamação dos próprios bancos, né? Eu falo que eles não querem mais esse ativo imobilizado no nome deles, né? Não, o banco empresta dinheiro e quer dinheiro, não quer imóvel. Isso é natural, é aceitável e é assim que é. Agora, criar uma figura, então, pensando nesse problema isoladamente, estou certo de que não é para ser pensado isoladamente, mas isso é mais uma grande peneira que se põe para tentar tapar o sol, né? Então, o patrimônio imobiliário é muito grande, os bancos não podem, não sei o quê, e atrapalha a contabilidade, atrapalha o PL, atrapalha um monte de coisa. Então, beleza, cria alguém para ficar proprietário de todos esses imóveis e gerir as garantias. Ou seja, esse é um PL tailor-made, feito sob medida para os bancos. Não é só isso, mas é difícil de entender, né? Mas essa questão trazida pelo Marcos aí, tem uma outra questão que é a seguinte: tudo bem, nós vamos deixar, sai dos bancos e vai para as IGGs, não é? Agora, quem paga a dívida? A dívida permanecerá aberta lá no banco. O inadimplemento continuará lá, e sem garantia. Então, a garantia em favor do terceiro, né? Mas acho que a gente tem muito mais a comentar amanhã aí sobre esse PL, Mauro. Imagino que eu li seu artigo no Migalhas, aí bem instigante e provocativo. Embora eu discorde de alguns pontos, eu acho que é excelente para propor o debate para a comunidade jurídica. E eu separei até alguns pontos aqui sobre as alterações da alienação fiduciária, só temas, né, que eu acho que você vai passar amanhã: alienação fiduciária superveniente, alienação fiduciária de vários imóveis, prazo de carência, quitação da dívida após segundo leilão, o novo limite de preço vil, 50% do preço de avaliação, a execução extrajudicial da hipoteca no cartório de imóveis, por similaridade à alienação fiduciária, novas regras de concurso de credores, né, contrato de abertura de crédito e IAF recarregável e, finalmente, bem de família, né, alteração lá, fortalecimento da história do bem de família. Acho que são temas de alteração aí do funcionamento da alienação fiduciária, que já vinham dando litígios aí na jurisprudência, enfim,
e que o PL tenta, de certa maneira, sob encomenda, tentar endereçar e botar uma pedra em cima de alguns desses conflitos, né, Mauro? Acho que você vai tratar disso amanhã. Nós divulgamos aí para os associados o texto do meu artigo, que foi publicado no Migalhas, né, com antecedência, para que eles pudessem ler. Eu quero deixar sempre claro o seguinte: a minha preocupação é que eu acho que está na hora do devedor fiduciante ou do fiduciante ter maior representatividade na discussão dessa matéria no legislativo. Né? Até hoje, a representatividade é zero. A discussão é feita lá, é feita pelos economistas do governo e pelos representantes do mercado financeiro, só, não é? Sem nenhum tipo de preocupação com o reflexo que essas coisas terão em relação ao devedor fiduciante. Eu sempre repito que eu acho que os contratos são feitos para serem cumpridos. E, quando não cumpridos, têm que ser executados e deve haver um retorno do valor investido ao seu credor. Não é? Agora, amanhã talvez a gente tenha que discutir isso, mas eu acho que quando você pega uma garantia integral por um empréstimo, às vezes mínimo, e já estabelece logo de início que, se eu não pagar, se o devedor não pagar, eu vou tomar o imóvel dele por 50% do valor, ora, isso me parece uma coisa de agiota miliciano, e não de um sistema financeiro. Não é? Isso é uma extorsão, é uma forma... Quer dizer, aí houve um erro. Eu acho que houve um erro nessa colocação do dispositivo lá, legal. Acertaram em relação ao crédito imobiliário, né? Tá? Então, se o valor da dívida for inferior a 50%, tem que fazer esse ajuste, mas erraram nos demais contratos, dizendo que, em qualquer caso, é 50%. Agora, posso fazer o contraponto? Amanhã nós vamos discutir isso. Deixa eu fazer uma pergunta antes para o Mauro. Você acha que, colocando essa situação dessa forma tão precisa quanto você colocou agora, que é claramente um abuso, que é claramente uma situação absolutamente desequilibrada para o devedor, você acha que um juiz não existe no nosso ordenamento legal as ferramentas para um juiz colocar a mão nessa situação e corrigir, impedir que esse tipo de desigualdade aconteça? Essa semana mesmo saiu no Migalha uma decisão nesse sentido, não foi? Quem acompanha Mas então, o Migalha aí viu. É isso, o nosso sistema errado, é isso. O nosso mandou sistema jurídico. Mas então, por que insistir no texto legal, que ainda nem existe, numa coisa que nós vamos judicializar o Instituto, que era uma coisa que nós não queríamos fazer, né? Foi o que sempre foi a preocupação sempre foi não levar o Instituto ao judiciário, porque aí a coisa iria ficar um tanto complicada e talvez a gente perca um instrumento tão útil para o desenvolvimento econômico. Eu concordo com você, mas acho que tão ruim, se não pior do que insistir no tema, e hoje a gente viu pelo menos um artigo aí de alguns que nem precisariam existir no PL, mas pior do que isso é o credor se achar no direito de, numa situação dessa, numa dívida mínima, tomar o imóvel do devedor por 50% e falar assim, não, mas está na letra da lei, isso é direito meu. Não, não é, você está abusando. Não, é isso. Tem tanta coisa que todo mundo fala, mas não há nenhuma ilegalidade aqui. Claro, não há nenhuma ilegalidade, mas isso é um claríssimo abuso, e o abuso é tão ilegal quanto uma ilegalidade. Mas quando transformado em lei... É que eu acho que... patamar, né? Mas aí a gente vai ter que utilizar aquela boa e velha história. A gente vai ter que utilizar o sistema que, se for para frente, utilizar o sistema que nós temos para fazer as correções de rota. Vai demorar uns 10 anos, mas a gente consegue. Da mesma forma como demorou aí, talvez mais até, fazer a alienação fiduciária para o instrumento particular. Ah, beleza. Aí não, mas aí aqui é registro ou é averbação? A história
sabe? E é isso. O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para Nunca amadores. foi. Agora, eu só acho que a gente não pode presumir o abuso de direito, né? Aí eu acho que ele tem que ser identificado pela jurisprudência no caso concreto, com as peculiaridades do caso concreto. Por exemplo, esse critério mesmo de percentual, Mauro, nem sempre ele é absurdo. Se você for, isso foi emprestado do CPC. O CPC atual hoje tem um critério lá para preço vil em leilão judicial de imóvel. Vamos esquecer a alienação fiduciária. Né? Vamos falar de venda penhorou um imóvel do devedor e vai levar a leilão. Forçada. Qualquer venda forçada. Assim, veja, o sistema tem que dar uma solução para o credor que não recebeu, concorda? Houve um contrato inadimplido, existe um crédito a ser pago, e o direito tem que responder, o ordenamento jurídico tem que resolver o problema, porque existe um conflito social que, se não houver uma solução, um vai matar o outro, né? Como era antigamente, né? Então, assim, qual que é a solução? Faz um leilão judicial, vende, e o produto da venda forçada paga o credor. Agora, faz 2 leilões, não tem interessado, não consegue o valor de avaliação do imóvel, nem o valor da dívida. O sistema aí está lá, né? Assim, hoje é 50%, né? Sendo que na Justiça do Trabalho, a gente sabe que o juiz trabalhista aceita, às vezes, até 30% do valor de avaliação do imóvel. E veja, na Justiça do Trabalho, o credor é o trabalhador, é o hipossuficiente. Então, nem sempre o favorecimento é do mais forte ou da instituição financeira. Veja que, nesse caso, o patrimônio que está sendo perdido por 30% do valor de mercado é o patrimônio do empregador, em favor do empregado. Então, assim, o sistema tem que dar uma solução final, né, para não permitir a perpetuidade do conflito. Então, eu não acho que o percentual por si só é abuso de direito. Acho que tem que ser analisado o caso concreto. Meus caros, me desculpem, mas a gente precisa partear o debate, ele está extraordinário. Mas eu tenho um compromisso às 21 horas também, e amanhã a gente pode continuar aqui com as foices de um lado de cá e do lado de lá, mas a gente sabe que esse é um tema bastante interessante. Muito feliz de poder ter conversado com vocês e poder encontrar as pessoas, ainda que de forma distante, mas é uma felicidade conversar com gente boa. Obrigado, viu, presidente? Me desculpa partear a conversa, mas... Tudo bem. Nós já excedemos o tempo aqui, excedemos nosso prazo. E eu esqueci que tem o capítulo do Pantanal daqui a pouco, né? Isso aí, né? A Juba está lá. Ok, César. Não, tá bom. Espero todos aqui amanhã, no memorário, 19 horas, para que a gente discuta, então, a questão da alienação fiduciária, das alterações da alienação fiduciária. Tá? Então, é isso. Agradeço em nome da Ad Notário a presença de todos e estaremos aqui amanhã. Perfeito. Um abraço a todos. Fiquem bem. Um abraço, Márcio. Um abraço. O Márcio não estará, né? Amanhã não. Amanhã Márcio não estará. Não sei. Tá bom. Boa noite, amigos. Foi um obrigado. prazer. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Tchau.